Amém. Nós te louvamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, pelo privilégio que temos de nessa noite poder te adorar, pelo privilégio que temos nessa noite de em família, em igreja, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, poder te adorar, Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua incontestável presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua incontestável presença dentro de cada lar que nos assiste essa noite. Nós te louvamos pela tua presença, doce Espírito, no em nome de Jesus, no em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Mais uma vez, é um privilégio e uma alegria poder ministrar a palavra do Senhor para que juntos, como família, possamos meditar nessa maravilhosa palavra, nessa doce espada que vem penetrando o meu e o seu coração a cada quinta-feira para nos transformar, para nos levar a cada dia mais a ser um pouquinho mais parecido com a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero que, por favor, você vá abrindo comigo lá em João, capítulo 4. Alguém pode chamar as meninas lá na sala, lá para mim? Na sala que está dizendo, por favor. João capítulo 4, a partir do verso 23. Queridos, como nós estamos na sala do Ancorados, como nós inauguramos a sala de oração, a sala mais profunda, semana passada, nós estamos na sala Ancorados, nós inauguramos a sala mais profunda. Os nossos irmãos assembleanos que estão aqui na obra estão com a gente hoje. Nós recebemos também mais uma irmã aqui no meio dos jovens para ser ancorada também. Queridos, o meu coração, o Senhor inclinou o meu coração essa noite para pregar uma coisa. Mas eu preciso que você, como igreja, venha junto comigo nessa noite. Porque o que o Senhor colocou no meu coração é poder anunciar à igreja que dá para ir mais profundo. Que até onde eu e você fomos até agora, é possível ir muito mais além. É possível ir mais profundo. Nessa noite eu quero falar de adoração. Nessa noite eu quero falar de adoração. Eu quero falar de algo que não deve só tomar um momento de nossas vidas, mas deve ser o nosso estilo de vida. Eu quero falar de adoração. Meus queridos, eu lembro quando eu preguei primeira vez este sermão no ano de 2015. E todas as vezes que eu pego este tema, todas as vezes que eu tento retomar este sermão, o Senhor me dá algo a mais. Sinal de que sempre dá para ir mais profundo. Sempre dá para ir mais profundo. Eu quero conversar com você sobre adoração, sobre esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu de poder estar na sua presença e adorar. Como é bom adorar. Não tem nada que renova mais as forças do ser do que adorar a Deus. Não tem nada mais que nos impulsiona a sua obra a ser útil no seu reino do que adorar a Deus. Não tem nada que nos impulsiona mais ao propósito que Deus colocou para nós do que adorar a Deus, do que realmente fazer da adoração um estilo de vida em nossas vidas. Amém, meus queridos? João capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, glória a Deus, para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, começou 2 versos, vamos ler de novo. Verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra, mas nós oramos, Deus, em nome de Cristo Jesus, que hoje, como tem sido a cada quinta-feira, por trás da
carne frágil do pregador, nós possamos ver e ouvir o Teu Espírito falar em nossas vidas, Pai. No em nome de Cristo Jesus. Em expectativa está o nosso coração para ouvir o Teu Espírito nos falar, para ver aquilo que o Teu Espírito vai fazer e nos tocar no em nome de Cristo Jesus. Porque nós dependemos de Ti, nós dependemos da ação do Teu Espírito em nossas vidas. É o que nós Te louvamos. Pedimos sobre o pregador dessa noite a unção do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Cristo Jesus, a eloquência que vem do Pai. E eu peço que todos os meus irmãos que estão ouvindo, tanto nessa sala, quanto pelo Facebook ou pelo YouTube, que Tu, Espírito Santo, possa inclinar o coração e a mente de cada um para ouvir e ser também transformado no em nome de Jesus, no em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos, antes de propriamente entrar no tema da adoração, eu queria quebrar aqui alguns conceitos sobre adoração. Porque, infelizmente, assim como eu já tenho vos pregado algumas vezes, muitas vezes o senso comum evangélico nos leva a acreditar em algumas coisas que nem sequer são bíblicas. E às vezes nós acabamos fazendo, achando que estamos cumprindo a palavra de Deus e agradando ao Pai, e muitas vezes a gente só está cumprindo um estilo, uma modinha, um senso, e não é de fato a palavra de Deus. Eu queria desconstruir algumas coisas aqui, antes que nós pudéssemos ir mais profundo. Porque eu acredito que para ir mais profundo, não dá para ir mais profundo com senso comum, não dá para ir mais profundo com modinha, não dá para ir mais profundo com estilos. Para ir mais profundo, nós temos que ir com a espada, nós temos que ir com a palavra. Nós temos que pular com expectativa, entendendo o que é verdadeiro e o que é real. E nessa noite eu queria começar a pregar e a falar sobre este tema, primeiro, entendendo o que não é adoração. Nós temos que rever algumas coisas. Por quê? Porque hoje, em nossos dias, volto a dizer, nós confundimos o que é louvor e adoração. Nós entendemos que louvor é o momento de musiquinha rápida no culto e adoração é quando a musiquinha é lenta no culto. Muitas vezes nós descrevemos dessa forma e nós entendemos dessa forma. Quando a palavra de Deus nos mostra e me mostra que para louvar e adorar a Deus não precisa nem de música, querido. Então, nós não precisamos da música, nós podemos usar a música como ferramenta para adorar a Deus? Podemos. Mas nós não precisamos da música, nós podemos ir muito mais profundo, nós podemos adorar e louvar a Deus sem música. Nós podemos louvar e adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso serviço para Cristo Jesus. E muitas vezes, infelizmente, eu digo, você ficando brabo ou não, o povo evangélico está mal acostumado, está viciado e só consegue adorar se tem música muitas vezes. Isso é errado. Isso é errado. Muitas vezes nós só conseguimos louvar a Deus quando tem música. Muito pelo contrário, o tempo todo deve haver em nossos lábios um cântico de louvor. O tempo todo nós temos que nos entregar como oferta viva, como aroma suave. Nós temos que nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus o tempo todo, porque esse é o nosso culto racional, essa é a nossa verdadeira adoração. Outra coisa, as pessoas dizem que muitas vezes adorar é dizer quem Deus é. Adorar é ficar confessando e declarando quem Deus é. Faz parte da adoração, faz parte da adoração. Neemias capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ler depois, fala muito do que é a completa adoração, a verdadeira adoração diante de Deus. E nós vamos ver que o povo de Deus, quando adorava, ele lia a palavra de Deus, ele meditava na palavra de Deus, ele declarava louvores a Deus, ele se quebrantava, se arrependia e confessava os seus pecados. No mínimo, para ter adoração, tinha que ter todas essas coisas. E hoje a gente pinça uma coisinha ou outra da adoração e diz que está no maior worship. A gente fica pensando algumas coisinhas disso tudo, que juntando é a adoração completa e verdadeira diante de Deus, a gente fica pensando as coisas e achando que está em super profundo. Meus amados, adoração não é algo prestado a mim, não é algo prestado a você, adoração não é algo prestado ao homem, adoração não é algo que tem que estar de acordo com o meu agrado. Quando nós adoramos a Deus, quem tem que se agradar é Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas chegando no templo, na igreja, ou até mesmo em um culto online, e infelizmente não toca a música que ela quer, não se fala do tema que ela esperava em ouvir. E a gente acaba esquecendo que adoração não é para estar
de acordo com o nosso favor, com o nosso agrado. A adoração que prestamos é para subir diante de Deus e para que chegue diante de Deus um aroma suave e agradável a Deus. Paulo fala que Romanos capítulo 12, verso 1, a nossa adoração tem que ser agradável a Deus. E tem pessoas que temam muitas vezes, pastor Davi, em chegar para nós, pastores, no final de um culto, temam em dizer que não gostaram do louvor, que não gostaram da palavra, que não gostaram das meninas dançando, que às vezes não gostaram do teatro, não gostaram da oferta. A pergunta toda é, quem disse que é para você? Quem disse que foi para você? Quando nós começamos a falar de adoração, nós temos que entender que o alvo, nós temos que entender que quando nós adoramos a Deus. Nessa conversa, Jesus vira para a mulher samaritana e ele fala assim, se tu entendesse quem te pede. E eu acredito que hoje, seriam as mesmas palavras que Jesus tem a nos dizer, tem para dizer para a igreja hoje, a igreja, se tu entendesse quem te pede. Se tu entendesse quem de fato tu tens que adorar. Tu fluiria numa fonte de águas que jorra para a vida eterna. E é isso que nós temos que entender. Primeiro, nós entendemos então o que não é adoração. E antes de falar o que é adoração, nós temos que estar prontos para adorar. Nós temos que estar prontos para adorar. Ninguém adora do nada. Isso é uma outra verdade. Não adianta chegar aqui na igreja no maior piloto automático e simplesmente querer ligar o on da adoração e ponto final. Não é assim. Por isso que muitos não fluem adorando. Por isso que muitos só conseguem molhar os pés na beirazinha, na beirinha da praia. Por isso que muitos só não conseguem passar da aguinha rasa pelos pés. Por isso que muitos não passam da aguinha pelo joelho. A adoração você tem que estar pronto para adorar. O que você quer dizer com isso, pastor? Primeiro, não dependa de um terceiro para adorar. Primeiro, não dependa de um terceiro para adorar. Verso 23, o próprio Senhor Jesus está dizendo àquela mulher, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que Jesus está dizendo? Essa mulher pergunta para Jesus aonde se deve adorar. E a pergunta correta você sabe, ou deveria saber, que a pergunta não é onde, é como. Mas ela pergunta, meus queridos, onde? Por quê? Porque o modo comum de se adorar naquela época era poder levar um animal para que fosse sacrificado, para que ela pudesse adorar, e ela tinha que entregar ao sacerdote. Ela dependia de um terceiro para adorar. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que nós não podemos depender de um terceiro para adorar. Quem entrega agora é você e se entrega em adoração. Pastor, por que você está lembrando isso? É óbvio que nós não adoramos mais daquela forma, pastor. É óbvio que a gente não depende mais do sacerdote e de entregar um animal morto. É óbvio, pastor. Por que o senhor está nos lembrando disso? Porque parece que alguns, quando vão adorar, dependem de um terceiro. Hoje, infelizmente, boa parte da igreja depende do ministério de louvor para adorar. Muitas pessoas dependem do pastor para adorar. Muitos dependem do profeta para adorar. Muitos dependem do templo para adorar. Enquanto tudo que você precisa é um coração quebrantado. É se entregar como adoração diante de Deus. E esse é o principal. Eu quero falar com você que está na sua casa, está nos assistindo e está em família. Não dependa de tudo isso para adorar. Não dependa de um terceiro para adorar, de um lugar para adorar, de uma música para adorar. Renda, simplesmente se renda, simplesmente se entregue, simplesmente deixe o seu cântaro e se renda aos pés do Mestre e adore. Entregue o que você tem, nem que seja um coração muitas vezes cansado ou até mesmo ferido. Entrega. Entrega, quebrantado diante de Jesus. Esteja pronto para adorar. Primeiro, não dependa de um terceiro. Segundo, a quebra do preconceito. Você viu como Jesus estraçalha o preconceito na vida dessa mulher? É incrível. E tem tudo a ver. O Espírito Santo não dá ponto sem nó. O Espírito Santo sabia o que estava fazendo quando inspirou João a escrever isso aqui. Ele sabia.
Se tem uma coisa que prende eu e você a adorar, em espírito e em verdade, é o preconceito. Dos irmãos, pastor, das pessoas. Eu não sou preconceituoso com os irmãos, com as pessoas. Isso é uma coisa que pode te prender na adoração também, quando você é preconceituoso com os irmãos, com as pessoas. Mas muitas pessoas, eu sei que você vai se assustar, e eu sei que talvez até te escandalize, mas muitas pessoas querem adorar a Deus sendo preconceituosas com o próprio Deus. Você sabia disso? O que é preconceito? O que é preconceito? Preconceito é um sentimento hostil. Preconceito é assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Vou traduzir. O que é preconceito? Preconceito é quando eu tenho uma ideia apressada de algo. Preconceito é quando eu tenho uma ideia que foi gerada em mim pelo meio. E por isso que muitos não conseguem adorar e não conseguem ir mais profundo. Jesus moe o preconceito na vida dessa mulher, porque ele fala assim, dai-me de beber. E ela fala assim, como tu, judeu, me pede de beber? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E outra, um mestre não falava com uma mulher em público. Detalhe, Jesus está pedindo para ela de beber. Nunca que um judeu beberia na cuia de um samaritano. E Jesus está pedindo logo para beber na cuia do samaritano. Ele está quebrando preconceitos aqui. Queridos, não dá para adorar a Deus só com base naquilo que nós conhecemos ou já experimentamos até hoje. Às vezes a gente tem costume de entrar num culto como esse, ou assistir num culto como esse, e achar que a gente só pode ir até onde já experimentou. Ou a gente só pode ir até onde conhece. Quem disse? Se conheceras o dom de Deus e quem te pede água. Queridos, não dá para adorar com preconceito, com intolerância diante de Deus, pois a verdadeira adoração, ela depende diretamente da pessoa do Espírito Santo. Olha o verso 13 e o verso 14 comigo. Eu já vou concluir a ideia. O verso 13 e o verso 14 diz assim. Afirmou-lhe Jesus, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A metáfora de uma fonte jorrando água aqui retrata a pessoa do Espírito Santo. Retrata a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é soberano. E o Espírito Santo não tem a necessidade de somente operar naquilo que nós conhecemos ou já experimentamos, porque Ele é Deus, Ele sopra onde quer. Adoração sem a dependência, ou no mínimo a consciência da pessoa do Espírito Santo, não é adoração. Nós precisamos da dependência do Espírito Santo, da consciência da pessoa do Espírito Santo enquanto adoramos, para ser uma adoração em essência, em veracidade, com reverência, com intimidade, com quebrantamento. Quando nós adoramos, quem se move em nós é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que não dá para adorar com preconceitos. Eu não posso chegar num culto como esse e querer colocar Deus ou tudo que Deus pode fazer dentro da minha caixinha teológica, dentro da minha caixinha do meu conhecimento evangélico e dizer, Deus vai só fazer isso aqui. Não dá. Não dá para ir mais profundo desse jeito. A forma que nós temos que chegar aqui num culto como esse, ou assistir um culto como esse, é sem preconceito. É sem um conceito gerado pelo meio evangélico, ou sem um conceito gerado pela experiência que já tivemos. Nós temos que chegar num lugar desse aberto, com as guardas baixas, e dizer, Espírito Santo, sopra aonde quer. Espírito Santo, surpreenda-nos. Sopra de uma maneira diferente. Age, toca de uma maneira diferente. Leva-nos ainda aonde tu não levou. Leva-nos como âncoras mais profundas, Espírito Santo. Não dependa de um terceiro. Entenda a quebra do preconceito. Agora, terceiro, ainda se preparando para adorar. Queridos, nós temos que entender a expectativa da adoração. Eu sempre falo sobre isso, mas esse texto aqui deixou muito nítido tudo isso. Jesus está indo de Judeia para Galileia, ele precisa passar pela Samaria. Amém? A maioria das pessoas conhece esse texto, se eu ler todo nós vamos perder muito tempo. Jesus estava indo da Judeia para Galileia, ele precisava passar pela Samaria. Aí passando pela Samaria, os discípulos vão comprar um rango para eles, e Jesus chega perto de um poço e senta. E ele espera quem? A mulher samaritana. Ele estava esperando por ela. Jesus puxa assunto. Dá-me de beber.
Eles vão conversando e a conversa começa no verso 7. Onde é que eles começam a falar sobre adoração? Lá no verso 20. Sabe o que Jesus estava esperando para fazer na vida dela? Gerar expectativa. A mulher achou que era um dia qualquer, como talvez você acha que é um dia qualquer. É só mais uma quinta-feira, tá frio, estou aqui assistindo embaixo da coberta, e talvez é só mais um culto. Não. Para Jesus, não. Talvez hoje ele estava te esperando junto ao poço para gerar expectativa no teu coração. Porque talvez você chegou aqui, ou talvez você está assistindo esse culto, e você não tem mais a mesma alegria de adorar como você adorava. Você não se derrama, você não se entrega mais como você se entregava. E é isso que Jesus quer restaurar na tua vida, porque hoje Ele estava te esperando junto ao poço para gerar na tua vida expectativa de adoração. Adoração não é uma coisa que você chega no piloto automático, faz e vai embora. Eu, para estar aqui, desde antes de ontem, eu abri meu coração para o Espírito Santo gerar expectativa em mim. Expectativa de chegar aqui e adorar de uma forma diferente. Você acha que eu estou aqui? Querido, eu estou aqui me segurando para não pular. Eu estou aqui com prazer de adorar a Deus. Eu estou aqui querendo ir mais. Eu estou aqui que nem âncora. Eu quero ir mais profundo. Se eu sair daqui e não for mais profundo, não valeu a pena. Porque tem expectativa. Não dá para adorar sem expectativa. Não dá para adorar sem expectativa. E ela pergunta onde se deve adorar. A gente vê que a pergunta certa seria como, mas Jesus gerou um interesse nela. Jesus gerou uma expectativa nela. E é isso que nós temos que permitir para que a nossa adoração possa ser mais profunda, mais verídica, mais cheia de essência, de verdade. Deixar a expectativa ser gerada no nosso coração. Não deixe as tempestades e as adversidades que estão lá fora tirar essa expectativa de você. Porque deixa eu te falar uma coisa. É no meio da adversidade, é no meio do problema, é no meio da tempestade que adorar fica muito mais gostoso, irmão. Porque é fácil adorar e louvar quando tudo está bem. Experimenta dar um glória, experimenta dar um aleluia, experimenta de fato ir mais profundo quando a onda está grande. Quando a chuva está forte, quando o vento está bravo, experimenta adorar para você ver aonde que você vai parar. Quando você vai ver, você está no meio dos teus irmãos de Samaria, anunciando a Cristo Jesus. Expectativa. Expectativa. Adoração sem expectativa, ou no mínimo interesse, não é adoração. Para adorar, nós precisamos de expectativa. Só assim teremos a entrega necessária para o quebrantamento, para a reverência, para a intimidade. Agora, olha só. Não acabou, não. Agora, olha só. Se preparando para adorar ainda. Pastor Davi, essa aqui, Deus falou comigo essa tarde. E estava tão explícito. Eu nunca via. Jesus nos prepara para a adoração em meio ao confronto. Jesus não puxou o assunto da adoração, ele não permitiu que o assunto da adoração começasse antes de confrontá-la. O que ele diz para essa mulher quando está junto ao poço? A conversa desenrolando, o que ele fala para ela? Faz por favor, vai lá e chama teu marido. Ela responde, eu não tenho marido. Ele falou, dissestes bem. Disseste a verdade. Porque tivesse 5 maridos e esse que tu está agora nem é teu marido. Confronto. Quem corre do confronto não consegue adorar. Desculpa, se você está correndo de algum confronto nessa noite, desculpe te desanimar. Ou você faz o caminho de volta e aceita o confronto, ou você não vai mais desfrutar do que é adorar. Só quem se rende ao confronto de Jesus se quebranta. Só quem se rende ao confronto de Jesus se arrepende. E quebrantamento e arrependimento está totalmente ligado à adoração, e eu vou te provar isso. Não foge do confronto, meu irmão. Não foge do confronto. É no confronto que ele trabalha, é no confronto que ele vai tecendo o caráter de Jesus na nossa vida. Não foge do confronto. Essa mulher, por não fugir do confronto, Jesus mostra para ela o que é a verdadeira adoração. E eu vou te provar que ela adorou.
Eu vou te provar que ela foi mais profunda, porque ela não fugiu do confronto. Quem foge do confronto não consegue ir mais profundo. Quem foge do confronto fica no rasinho, na vidinha pacata, chatinha, comum, evangélica, chata. Quem foge do confronto não consegue ir mais profundo. Irmão, quer sair da aguinha pro joelho? Quer parar de sentir o pé na areia e mergulhar de vez? Não foge do confronto. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Agora sim, agora que nós falamos do se preparar, como se prepara para adorar e o que nós temos que aceitar para se preparar para adorar, agora sim, o que é adoração? Terceiro, o que é adoração? Adoração, presta atenção, adoração é a soma da reverência com a intimidade. A palavra que Jesus usa para adoração aqui no grego é proskunino. Sabe por que era usada a palavra proskunino? Quem já viu aqui o homem quando dobra um dos joelhos, segura a mão da mulher e beija a mão da mulher? Quem já viu o homem fazendo isso? Você não fez ainda, varão. É por isso que você está assim. Viu? Jesus está usando a mesma palavra, que se usa para esse ato de segurar a mão, dobrar o joelho e beijá-la. Por quê? Porque esse ato resume o que é respeito e intimidade, respeito e reverência, respeito e amor, respeito e paixão. Isso é adoração. Jesus está usando essa palavra para falar de adoração. Jesus está dizendo, todas as vezes que você reverencia o Pai, querendo intimidade com Ele ou desfrutando da intimidade com Ele, você o adora. Percebeu o quanto é muito mais amplo e muito mais profundo do que só cantar uma musiquinha lenta no culto? Tudo que você faz para o teu Senhor, você faz com temor e reverência, desfrutando da intimidade ou querendo intimidade, é adoração. É adoração. Pastor, então descobri que um monte de coisa que eu adorava e não sabia. Pois é. Primeiro, adoração é a soma da reverência e da intimidade. Segundo, adoração é entrega e constância. E é aqui que talvez Deus queira te confrontar nessa noite. Adoração é entrega e constância. O apóstolo Paulo vai falar o que é a verdadeira adoração. O apóstolo Paulo vai descrever um pouco o que é a adoração em espírito e em verdade, lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Eu gosto de uma tradução, que por sinal não é Almeida, eu sempre uso Almeida, mas tem uma tradução que fala assim, Romanos 12, verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, presta atenção, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Como é que era antes? Por que essa mulher está perguntando sobre a adoração? Porque para ela, e na época dela, e para o povo dela, eles precisavam de um lugar para adorar. E naquele lugar existia um momento para adorar. Jesus está falando, esquece de lugar. Esquece. Para aqueles que se entregaram a Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo no poder do Espírito Santo, esquece o lugar. Não tem nada a ver com lugar. Não tem nada mais a ver com lugar. Adoração agora tem a ver com entrega e constância. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar da verdadeira adoração, do culto racional, é lógica islatreia, é o culto cotidiano. E aqui confronta muitas pessoas. Porque a verdadeira adoração em espírito e em verdade, não é em um momentozinho, no domingozinho à noite, no sábado, na quinta. Vamos parar para adorar. O culto congregacional em família é quinta, sexta, sábado e domingo. Mas o culto na tua vida tem que ser diário. O culto na minha e na tua vida tem que ser constante. A adoração tem que ser o tempo todo, querido. O tempo todo. Nosso DNA mudou. A nossa identidade mudou. A nossa identidade agora é adorador. Porque são esses que o Pai procura. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que entendem que a adoração agora é um estilo de vida. Não, pastor, eu dependo do violão ligado. É o tempo todo. Adoração é intimidade, é reverência, é entrega e é constância. E é constância. Momentozinhos de adoração, você vai no máximo molhar o pé. Adorar
é a soma da reverência e da intimidade, adorar é entrega e constância, adorar é arrepender-se. Sabia disso? Eu quero ler um texto em Neemias, capítulo 9, com você, eu queria que você ouvisse. Adorar é arrepender-se. Presta atenção. Olha como o povo de Deus adorava. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram a confissão dos seus pecados e iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram a Deus. Adorar também é arrepender-se. E arrepender-se é concordar com a Trindade. Arrepender-se é mudança de mente, é mudança de atitude. Quando você permite o Espírito Santo, a palavra de Deus, moldar o seu pensamento, moldar as tuas ações, isso é arrependimento, isso também é adoração. Por isso que adoração e quebrantamento está totalmente linkado, querido. Quem não quebranta não adora. Quem adora seco, duro, raso, não adora. Já dizia Russell Shedd, adorar é avivar a consciência com a santidade de Deus. Eu estou acabando, mas presta atenção nisso. Adorar é avivar a consciência com a santidade de Deus. Todas as vezes que você permite Deus avivar a tua consciência com a sua santidade, você adora. Adoração tem a ver com santidade, sim. Adoração tem a ver com arrependimento. Adoração tem a ver com a vida reta diante de Deus também. Agora, para encerrar, e eu sei que isso aqui o nosso pastor vai gostar. Quarto, frutos da verdadeira adoração. Meu irmão, isso aqui eu dava glória com Jesus essa tarde, enquanto o Espírito Santo ministrava no meu coração. Frutos da adoração. Porque quem adora não fica parado. Não é uma fonte, não são águas que ali está a fonte que jorra para a vida eterna. Isso é a metáfora do Espírito Santo que se move em nós. Frutos da adoração. Aquela mulher ali, olha o verso 28 comigo. Esta mulher foi impulsionada a ser útil no reino depois que adorou. Eu vou te provar, olha o verso 28. Quanto à mulher, depois da conversa toda sobre adoração, presta atenção, depois que Jesus se revela como Messias, verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A adoração que não te impulsiona a ser útil, a adoração que não te impulsiona a ter frutos no reino, querido, se for uma adoração, como eu falo, você está muito só molhando o pé ainda. É impossível você ir profundo na adoração e não querer fazer nada para o reino. É impossível. Isso é contraditório. Não tem como. Agora, por último. Em especial, por último, eu quero que você preste atenção nisso. Frutos da adoração. Essa mulher foi impulsionada, pela adoração, ela foi impulsionada ao propósito divino. Abre lá no verso 28. Leia uma frase comigo lá, e eu quero que você abra o seu coração para o Espírito Santo falar com você, para que o rema do Espírito Santo fale ao seu coração. Presta atenção. Verso 28 diz assim: deixou, depois que ela entende o que é adoração, depois que ela entende o que é adoração, espírito em verdade, depois que ela entende o que é adorar, não é onde, nem dependendo de quem, mas é como. Diz a palavra: deixou o seu cântaro. Depois da primeira vez que eu adorei na minha vida, querido, eu deixei o cântaro. Aleluia. E eu não voltei mais para buscar. E todas as vezes que eu quero ir mais profundo, eu estou mais longe do cântaro que eu levei para junto do poço. Quem adora, abandona o cântaro. O que o cântaro representa? O propósito do qual ela foi ao poço. Ela foi com um propósito e voltou com outro.
Quando nós adoramos, nós temos que ser impulsionados a viver o propósito divino em nossas vidas. Talvez você não consiga adorar porque você está insistindo em propósitos que vêm do teu coração e Deus não quer que você insista. Entrega esse cântaro hoje e corre para a adoração, querido. Deixa o cântaro e vai. Tem muitos que querem levar o cântaro junto, pastor. Deixa o cântaro. Deixa o cântaro. Quero te falar uma coisa que o Senhor falou comigo, que doeu quando Ele falou, mas foi uma grande experiência. Há um tempo atrás, agora, recentemente, eu pensei, com um talento que Deus me deu, e eu sei que Ele me deu para que eu usasse de fato, mas eu queria usá-lo para talvez montar uma empresa, ganhar dinheiro, e aí vai, né? E foquei no negócio. Comprei uma retífica, eu falei, é aqui mesmo, eu tenho talento, é aqui que vai fluir. Eu quero é aqui. Vamos lá. Peguei o meu cântaro e fui. E aos poucos o Senhor foi me falando, eu sei que você tem o dom. Eu sei que você tem a vontade. E eu até sei que você precisa. Mas o meu propósito não está aí, não. Você quer fazer por hobby? Faz. Mas o meu propósito não está aí. Meu propósito não está aí. Isso aí é o que você tem para você. Quer fazer na força do seu braço? Faz. Mas não é o que eu tenho para você. E eu falei, eu já entendi, Jesus. É hora de abandonar o cântaro e ir mais profundo. E correr para Samaria, para falar dele para todo mundo. Quem adora em espírito e em verdade é impulsionado a viver o propósito divino do Senhor. Por isso que é impossível você estar aqui domingo após domingo adorando, ou quinta após quinta, sábado após sábado adorando, e continuar numa mesmice, e não ser útil para o reino, e não frutificar. Isso é contraditório, querido. Será que não é hora de você abandonar o seu cântaro? Porque os que são nascidos do Espírito são soprados pelo Espírito. Aonde o Espírito quer. Porque o Espírito Santo é soberano. Ele é Deus, Ele é soberano. E a gente adora quando a gente conhece a pessoa do Espírito Santo. A gente adora dependendo da pessoa do Espírito Santo. Eu quero te convidar aí no seu lar, e você que está aqui comigo nessa noite, a fazer a experiência de adorar deixando o seu cântaro. Sabe por quê? Porque uma das traduções de adorar também é servir. Ela foi fazer o quê? Ela foi anunciar o Evangelho, ela foi anunciar Cristo Jesus, ela deixou o cântaro e foi servir, ela deixou o cântaro e foi adorar. E muitas vezes você não consegue adorar e não consegue ir mais profundo, porque você está abraçando esse cântaro aí que nem do Senhor é para a tua vida. Vamos mais profundo. É tempo de ir mais profundo, é noite de ir mais profundo. Como âncoras na adoração, vamos mais profundo. Você no seu lar, você aqui, é noite de ir mais profundo. Em meio à tempestade, homens e mulheres de Deus vão mais profundo. Em meio à adversidades, homens e mulheres de Deus vão mais profundo. É tempo de ir mais profundo. Nós estamos vivendo isso aqui. A liderança tem vivido isso. Você está sendo convidado pela pessoa do Espírito Santo a viver isso. É tempo de algo novo, é tempo de você romper, é tempo de você ir mais profundo. Abandona teu cântaro e vai. Se rende, se entrega em intimidade, se entrega em adoração, se entrega em quebrantamento. Deixa de depender dos outros, de música, de sei lá o quê. Como diz os jovens, partiu adorar, querido. É noite de você permitir o seu coração, a sua alma, a sua consciência se lembrar do quanto é privilégio adorar a Deus. Deixa o Espírito Santo avivar a tua consciência com a santidade de Deus nessa noite. O que tem melhor do que isso? O que tem melhor do que isso? O que mais renova as forças do teu ser do que adorar o Deus vivo? O que mais despeja mais a alegria dos céus sobre a tua alma do que adorar o Deus vivo? O quê? O quê? Porque eu nasci de novo e não tem nada que me dá mais alegria do que adorar o Deus vivo. Eu quero te convidar a adorar a Deus. Tanto aí na sua casa, eu te convido a você ficar de joelho, em pé, sentado. Você que está aqui nessa noite, eu te convido a ficar em pé ou de joelho. Mas não fica sentado não, querido.